Olá, nós estamos na série Passeando pela Bíblia. Vamos ver mais algumas coisas aqui sobre a criação. Uma coisa que é importante, nós vamos perceber aqui, que nós vamos encontrar uma palavra sempre aqui nos dias, o que Deus fez era boa, era bom. Então essa coisa aqui sobre a criação boa, a criação foi feita para ser desfrutada. Então Deus, Ele criou todas as coisas com o objetivo de colocar o homem, de beneficiar o homem, e que todas as coisas que foram criadas, feitas, foi para ser desfrutada. Nós devemos desfrutar das coisas que Deus criou e não evitar, né? Mas desfrutar com qualidade, desfrutar com respeito, desfrutar das coisas criadas com educação, com respeito, né? O respeito cabe em qualquer lugar. Outra coisa que nós percebemos aqui sobre a criação, ela foi planejada. Ela não foi de um acaso, como nós já falamos sobre isso. Não aconteceu por um estrondo ou por um acaso, mas foi planejada cuidadosamente por Deus. Deus, Ele foi o escultor. Deus, Ele foi aquele pintor. Deus foi aquela pessoa que cuidadosamente foi tecendo, foi criando, foi fazendo, foi colocando detalhes, foi ornamentando de uma forma inteligente, sábia, grande, né? Essa terra foi projetada de uma forma linda, como se fosse um pintor pintando um quadro, deixando belo, né? A gente vê a beleza das coisas criadas. A criação é linda. Você percebe os detalhes que existem nas coisas. Então, foi tudo planejado cuidadosamente por Deus. Não foi uma coisa que foi surgindo. Eu estava ouvindo um teólogo, eu achei tão interessante ele falar sobre o nascimento de um ser humano, como que ele começa ali, o nascimento, né? Como é que ele começa a germinar, a desenvolver ali dentro do útero de uma mulher, como que começa cada célula procurando o lugar que deve se encontrar. A célula dos olhos tem que ficar nesse local, a célula dos pés tem que ficar assim. Como é que sabe, né? Uma célula vai se multiplicando e vai se tornando aquilo que tem que ser numa ordem, né? Essa vai ser a cor da pele, vai ser o tipo de cabelo, vai ser os ossos dos braços, das pernas, o cérebro, o coração, o rim, né? O fígado, enfim. Como que Deus ele trabalha de uma forma espantosa, espetacular. Então foi tudo devidamente, cuidadosamente planejada por Deus. Não foi uma coisa por acaso. O ser humano é uma máquina que não existe outra máquina tão linda e tão bela ou tão belo como o ser humano. Então é isso que a gente percebe aqui, que não foi um acaso que aconteceu. Que acaso ia fazer isso? Não é possível, tem que ter um Deus, tem um Criador por trás disso, né? Uma explosão não ia fazer que as células iam se encontrar, de uma célula ia se formar várias células e ali ia se produzindo e cada uma ia encontrar o seu espaço para formar. Estou falando só do homem, estou nem falando aqui, como nós falamos assim, as galáxias, as estrelas, quantas galáxias, né? Nós vimos isso aí num estudo. Então, tudo foi planejado, as coisas foram planejadas, devidos lugares, dentro da sua ordem. Outra coisa que nós observamos na criação é que ela é finita, né? A Terra, principalmente a Terra, realmente é imensa, porém possui limite. Embora
criada por Deus não deve ser confundida com o próprio Deus. É isso que é importante. Às vezes um ser humano quer se endeusar, tem que tomar cuidado. Ou até mesmo endeusar as coisas, né? Quer endeusar o sol, endeusar a natureza, endeusar a terra, né? Endeusar a chuva, os trovões, endeusar os animais, as árvores, né? Viver aí no ateísmo, né? Ou viver no panteísmo, né? Dizendo melhor, viver no panteísmo, ou não acreditar em nada, que Deus não fez nada. Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Porque é importante que a gente tenha esse conhecimento que a Terra, as coisas que foram criadas, mesmo sendo imensa, né? Mesmo sendo grande, belo, mas aqui na Terra tem limite. A Terra tem um limite. Nós não sabemos, mas ela tem um limite. Deus sabe o limite da Terra. A palavra de Deus diz que Deus ele sabe quantos palmos tem a Terra, né? Ele coloca os mares na palma da sua mão. Imagine você, todas as águas na palma da mão de Deus. Todos os mares cabem na palma da mão de Deus, né? A Terra, ele sabe a extensão da Terra, é isso que quer dizer. E também está dizendo aqui de finita, as coisas têm um limite, até nós aqui nessa terra, né? Nós temos um tempo aqui nessa terra, segundo a palavra. Depois da queda do homem, houve um caos, houve a morte. Então nós temos aqui um limite. As frutas têm um limite, né? Ela não fica verde, nasce, fica verde e fica madura para sempre. Ela passa depois de um tempo de maturação, ela vai ficar podre. Então ela tem um tempo. O ser humano também tem um tempo, por isso que nós temos a idade, vai se aumentando, mas vai ter um fim. Um fim que eu estou falando do corpo físico, do material, não do espiritual, do material, a matéria. A matéria tem um fim. Né? A matéria tem um fim. É importante que nós entendamos isso, que a matéria tem um fim. A carne tem um fim. Né? As coisas que foram criadas têm um limite de tempo. E sabendo disso, eu preciso entender que eu tenho um tempo, você tem um tempo. Nós não sabemos quanto tempo temos. Por isso que nós temos que ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque nós não somos destruídos. Nós acabou aqui, morremos aqui, acabou a vida. Não, existe ainda o além, existe uma vida após a morte, né? Existe segundo nós, os teólogos, existe nós cremos nisso, existe um céu, existe um inferno, existe uma eternidade. Deus é eterno, existe uma eternidade. Onde passaremos a eternidade? No céu ou no inferno? Se é no céu, vamos viver eternamente, ou seja, aí não terá mais limite, mas o inferno também não terá limite e irá viver eternamente. Então eu preciso entender que mais aqui na Terra, o planeta, né, as coisas criadas, as coisas materiais criadas, a matéria, as coisas têm um limite, têm um início e tem um fim. Não definitivamente um ser humano. O ser humano também, eu falei para você, nós somos de duas naturezas. Nós somos seres materiais, matéria, e um ser espiritual, né? Vamos viver após a morte. O próprio Jesus, ele diz isso, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem está em mim não morre, né? Jesus é a ressurreição e a vida. Quem está nele não morre, mas passa da morte para a vida. Nós vivemos, na verdade, temos uma vida eterna espiritualmente com Cristo, com Deus, né? Num corpo transformado, não esse próprio corpo, mas diz a palavra de Deus, um corpo transformado, um corpo transformado. Então é importante que nós entendamos isso, que a Terra é imensa, possui limite, o mundo possui um limite, você possui um limite da sua carne. É isso que você é agora, possui um limite no sentido que após a morte existe uma outra vida que irá para algum lugar, seja céu ou seja inferno, e a gente precisa se preocupar com isso. E que, embora nós somos criados, nós não somos Deus, né? Existe um Criador, existe esse Criador. Outra coisa que é importante que nós também tenhamos esse conhecimento sobre a criação
é que a criação pertence a uma pessoa. Todas as coisas foram criadas por Deus. Os seres humanos, a natureza, a criação de um modo geral, ela pertence a Deus. A terra e o céu foram feitos por Deus, né? Deus que criou, Deus que fez. Então ele tem um dono. Eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar das coisas que estão ao meu redor, né? Seja a natureza, seja o ser humano, seja o próximo, seja o que for. Eu tenho que ter um cuidado, porque tem um dono as coisas, tudo que foi criado, tudo que existe nesse planeta pertence a alguém. E esse alguém nós chamamos de Deus, Pai, né? Pai nosso, nosso Pai, o nosso Deus, Criador. Nós somos criaturas. E não confundir isso aí, como eu disse, como você achar que você é Deus. Não, tem um dono. A criação pertence a Deus, não aos seres humanos. Portanto, deve ser respeitada, né? Respeitada. A criação tem que ser respeitada. Nós temos que respeitar o nosso semelhante. Nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que respeitar o pensamento alheio, nós temos que respeitar a condição do próximo, seja ele quem for, né? Eu não tenho que estar desrespeitando o culto de alguém, o pensamento de alguém, a vida de outra pessoa, seja ele de que raça, de tribos ou nações. Eu tenho que respeitar a cor, né? Eu tenho que respeitar, porque Deus que é dono do ser humano. Nós não somos dono do outro, por isso que nós não devemos matar o próximo, matar alguém e nem matar alguma coisa, porque nós não somos donos. Eu não criei nada, nós não criamos nada. Nem os filhos que nós temos, ele é nosso, ele é do Senhor, é a herança do Senhor, diz a palavra de Deus, né? Tudo que você cria, se você criou, porque Deus te deu a inteligência para criar, também não é seu. É Deus que te capacitou para procriar, para criar, para fazer acontecer, para aparecer, para ter essa inteligência de ter o filho, de te dar a fertilidade, né? Isso tudo é Deus que deu. Então é importante que nós entendamos aqui que existe um dono, existe um proprietário dos seres humanos, um proprietário das coisas que foram criadas. E eu preciso cuidar das coisas e respeitar essas coisas que foram criadas, respeitar o meu semelhante, porque o outro, ele também pertence a Deus. Ele é criatura de Deus. Se ele vai para Deus, se ele vai lá voltar para Deus, isso é outra coisa, né? Mas que ele pertence a Deus, e Deus coloca as coisas que foram criadas onde ele quiser. Ninguém pode determinar, fulano de tal, igual nós, né, usamos até a expressão, vai para o inferno. Nós não temos esse poder, graças a Deus, nós não temos esse poder de matar a alma da pessoa. Nós podemos destruir o corpo, diz a palavra de Deus, destruir o corpo, mas a alma jamais. A Bíblia nos recomenda, não preocupe com aquele que pode destruir o corpo, preocupe com aquele que pode destruir a sua alma, né? Aquele que pode acabar te levando para o inferno, né? Aquele que pode dispensar você. Quem é que só pode dispensar você? Só Deus. Dispensar eternamente, mandar e conduzir para o inferno. Mesmo que você diga para alguém, vai para o inferno, isso não quer dizer que a pessoa está indo para o inferno, né? É uma forma de dizer, olha, vai sofrer, né? Vai padecer, mas quem de fato só tem o direito de fazer isso é Deus. Nós não temos direito de fazer isso nem com nós mesmos e nem com os outros. Nós temos que cuidar, nós temos que entender que toda a criação pertence a Deus e a Ele pertence fazer o que Ele quiser, né? Porque foram todas as coisas criadas por Deus. Então não se sinta dono, cuide, né? Cuide, zele, respeite, né? Por isso que eu não gosto que quando as pessoas falam assim, você tem que respeitar
essa classe, você tem que respeitar esta cor, você tem que respeitar a minoria, não, tem que respeitar todos, independente de qualquer coisa, porque todos são criaturas de Deus, né? Todas as cores, todas as raças, todas as línguas, né? Todos os seres humanos, todas as criaturas, todas as coisas criadas pertencem a Deus. Então eu tenho que respeitar essas coisas que foram criadas por Deus, né? Porque é de Deus, pertence a Deus, é Ele que deve então trazer para si ou acabar, né? Então minha obrigação é cuidar e zelar. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele disse, ó, cultive aqui essa terra e cuida dessa terra, né? Cultive disso aqui, cuide disso, dê os nomes dos animais, cuide disso aí e cultive tudo isso. Então toda a natureza, todas as coisas, até o próprio ser humano, a gente tem que cuidar um dos outros, né? Uns aos outros. Por isso que a palavra de Deus diz que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esse amar nós mesmos é respeitar, como eu quero que... eu não quero que aconteça coisas ruins comigo, não gosto que aconteça coisas desprezíveis a mim, nem eu quero isso para o outro. Eu respeito o outro, eu não quero isso para o outro. Então é isso que a gente tem que entender aqui, que as coisas criadas têm um dono, pertencem a um dono. Não estou dizendo que se pertence a ele, está fazendo o certo, está praticando o certo, mas quem tem o direito de dizer quem é condenado, quem não é condenado é só Deus, independente de qual religião esteja. A única forma de ser salvo é Jesus Cristo. A única forma de continuar vivendo eternamente uma vida feliz, segundo a palavra de Deus, é encontrando Jesus como seu único e suficiente Salvador, que é Ele que nos resgata, né? Faz o resgate para Deus. Então é isso que você precisa entender, que todo ser humano pertence a Deus, é criatura de Deus, e é através de Jesus Cristo é que o homem é reconciliado com Deus, né? E esse homem que é reconciliado com Deus, cada um faz a sua parte de buscar Deus, de conhecer Deus através de Jesus Cristo, e assim Deus vai dizer e Deus vai conduzir aonde Ele quer que esteja, né? E eu quero estar com Ele, tenho certeza que você também quer estar com Ele, porque Ele que é dono, né? Mas Ele manda para onde Ele quiser. Outra coisa que eu preciso entender na criação é que a criação foi feita, né? As coisas, as plantas, os animais foram criadas, foram criadas para reproduzirem. Todas as coisas foram feitas para reproduzirem, multiplicarem. Perceba que as plantas se multiplicam, os pássaros se multiplicam, os insetos se multipliquem, as coisas criadas para se multiplicar. Deus fez o homem para crescer e multiplicar. Nós nascemos para multiplicação, nós nascemos para dar continuidade, porque essa continuidade que se dá, nós estamos dizendo para as próximas gerações e para as coisas criadas, dizendo assim, olha, Deus que iniciou, Deus que fez, Deus que é dono, né? Nós estamos permitindo que os outros conheçam essas coisas que foram criadas, né? E que eles olhem, percebam a grandeza de Deus nas coisas criadas. Então, Deus colocou essa fertilidade, Deus fez que todas as coisas criadas tivesse, que fora assim, que haja uma reprodução, que tenha condições de ser fértil, e ser fértil com qualidade, né? Multiplicar com qualidade, multiplicar sadio. Eu cuido de mim para que a minha descendência ela possa nascer e vir perfeita. Então eu não posso levar a minha vida de qualquer jeito, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar, eu tenho que reproduzir, eu tenho que me multiplicar, multiplicando de ideias, multiplicando de seres, né? Eu tenho filhos, e esses meus filhos nascem outros filhos, e assim dá continuidade à criação de Deus para que os outros, através da criação, dessa fertilidade, desse outro, passa também a conhecer Deus, porque o objetivo da criação é ver Deus, é conhecer Deus. Deus se revelou aos homens através das coisas criadas.
A criação é uma linguagem de Deus dizendo, ó, eu existo, me conheça. Então eu preciso estar sendo fértil, né, de qualidade, tendo fertilidade e qualidade. As coisas precisam ser multiplicadas para que, como nós temos limites aqui, nós temos um tempo aqui nessa terra, outros que vão viver aqui possam também conhecer Deus, viver Deus. Essa é a intenção de Deus na multiplicação, na fertilidade das coisas. Então eu não tenho que fazer, exterminar as coisas. Eu vou acabar com isso, eu vou eliminar, eu vou extinguir essa coisa para não existir mais. Não, pelo contrário, eu tenho que cuidar, tenho que zelar. Né? Nós estamos vendo aí animais sendo extinto, acabado, destruído, e está aí na lista que irão desaparecer. A gente precisa cuidar desses animais que estão nessas listas de acabar, de destruição, para que outros possam ver esses animais, veem essas plantas, veem o outro, as outras coisas, para que as próximas gerações elas possam também conhecer Deus. Imagine vocês se os meus avós, bisavós, tivessem destruído todas as coisas e feito assim, eu não quero ter filhos. Nós fomos criados para a fertilidade, nós fomos criados para reproduzir. O que eu quero dizer para você é que Deus ele fez homem e mulher no intuito de que do homem e da mulher se reproduzisse, porque somente através do homem e da mulher é que vai reproduzir um ser semelhante. A contribuição de 50% da parte do homem e 50% da parte da mulher que forma um outro semelhante. E esses precisam ser criados. E assim Deus está dizendo, é por isso que Ele deu a fertilidade, tanto os animais como as plantas e o ser humano. Eu preciso ter essa consciência. Outra coisa que eu preciso entender e não esquecer sobre a criação, que é super importante. Todas as coisas são importantes, mas que eu não posso perder de vista também é que nós não devemos viver por si próprio. Nós somos dependentes, nós precisamos do outro. Eu precisei da minha mãe e do meu pai para nascer. Os meus pais precisaram dos meus avós para nascer, para ser cuidado. Eu precisei de alguém para ser cuidado. O ser humano não nasce e é jogado e por si ele vai viver. Não, nós precisamos entender que somos dependentes uns dos outros, né? Nós precisamos um do outro, nós precisamos sempre de alguém, sempre de outro ser para cuidar de nós e nós cuidarmos de outro ser. É assim que é a vida. Ver os animais criam, cuidam e depois jogam para a natureza. Aí eles, quando se tornam adultos, criam, cuidam e eles ali dão continuidade. Um depende do outro. Nós, seres humanos, estamos achando que somos donos de nós mesmos e que nós não precisamos de ninguém. Quantas pessoas você já ouviu falar, eu não preciso de ninguém? Precisa sim. Você precisa de um professor para te ensinar, você precisa de uma escola para te ensinar, você precisa de um pai para te cuidar, você precisa de alguém para te dar mamadeira, você precisa de alguém para te dar um peito, você precisa de uma mãe de leite para te sustentar, você precisa de alguém para cuidar de você, você precisa de alguém para te ensinar a viver. E as coisas é isso, nós somos dependentes, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da natureza. Sem essa natureza a gente não consegue viver, sem a água, sem o ar que nós respiramos. Então nós somos dependentes não somente das coisas criadas, como nós somos dependentes também de Deus, nós precisamos de Deus, né? Nós precisamos de Deus. Não vive por si próprio, nós não vivemos por si mesmo, né? Ninguém não vive por si mesmo. Você não nasceu para viver para si. Eu vou cuidar de mim e o resto que se dane. Não é assim, né? Você é cuidado e você deve cuidar. Cuida dos seus pais, cuida dos seus filhos, cuida das pessoas, cuida do seu semelhante, cuida das coisas que te sustentam, né? Imagine você se eu não cuidar dos alimentos, depois acaba e aí? Se alguém não pensasse em cuidar dos alimentos, ninguém ia comer e como é que ia fazer? Então um cuida do outro, a gente está sempre dependendo do outro
para plantar, para fazer, para dar o trabalho, para te dar dinheiro, para fazer as coisas. Precisa de Deus para te dar saúde, para te dar fôlego, para te dar condições de trabalho. Então nós somos sempre dependentes. E pense você que você nasceu para si e que você é autossuficiente. Você não é autossuficiente, Deus é autossuficiente. Nós somos dependentes uns dos outros. Necessita do ser humano para se cultivar e proteger. Né? Nós precisamos do outro, do ser humano, para cultivar a terra e proteger a terra e cuidar um do outro. Então, essas coisas nós precisamos entender, que tudo que foi feito é coisas boas, Deus fez a criação boa, tudo foi planejado, teve um planejamento, não foi um acaso. Nós não somos finita, né? Nós temos, até as coisas criadas têm um limite, né? Tanto nós também, humanamente, a matéria tem um limite, tem um proprietário, tem um dono, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, e com isso nós temos que respeitar isso. Nós não somos deuses, né? Nós temos a fertilidade, as coisas precisam ser reproduzida, porque essa reprodução, essa fertilidade, ela dá a oportunidade à próxima geração também conhecer Deus. É para isso que existe, para que o outro tenha a oportunidade de conhecer Deus, e nós somos seres dependentes. Dependentes das coisas criadas, dependentes uns dos outros e principalmente dependente de Deus. É importante que nós tenhamos essa compreensão, por isso que Gênesis está dizendo começo, início, né, de todas as coisas. Eu preciso ter essa compreensão. Eu tendo essa compreensão, eu vou passar a respeitar, a entender melhor por que eu existo, qual a finalidade. E aí as coisas irão cada vez mais sendo conduzido por Deus e por nós, né, cuidando das coisas e respeitando as coisas. Nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia, e que Deus possa estar te abençoando e nos abençoando cada dia mais. Muito obrigado e até a próxima.